Depois de servir o café e retornar ao arsenal para pegar a pilha grossa de materiais históricos e transcrições explicativas do velho Neil, Klein seguiu a parede de luzes escada acima até a empresa de segurança Espinho Negro. Seus passos ecoavam no porão fechado e silencioso. Depois que Klein saiu da escada em espiral, ele empurrou a porta e se posicionou antes de seguir para o segundo escritório em frente a ele. Depois de se familiarizar por 2 dias, ele teve uma compreensão geral do layout da empresa de segurança Espinho Negro. A entrada levava os visitantes a um enorme salão de recepção com sofás e mesas. Através da divisória, havia uma área interna. À esquerda do corredor, havia 3 cômodos. Do mais próximo ao mais distante, ficavam a sala de contabilidade da senhora Oriana, um banheiro com alguns sofás-cama e a escada que levava ao subsolo. À direita, havia 3 salas. Da mais próxima para a mais distante, ficava o escritório do capitão Dan Smith, uma sala de funcionários civis com uma máquina de escrever e a sala de entretenimento para os membros formais da equipe Falcão Noturnos. Klein já tinha visto Leonard Mitchell jogando cartas com outros 2 companheiros de equipe na sala de entretenimento. Ele imaginou que estivessem jogando lutando contra o senhorio. É claro que o imperador Rochelle já havia dado um novo nome à brincadeira, lutando contra o mal. No entanto, a forma de jogar era idêntica à que Klein conhecia. Bradit tinha direito a um dia de sono após o turno da noite. Rosanne estava na recepção. O cocheiro encarregado de providenciar o necessário e coletar suprimentos, Cesare Francis, estava fora, como de costume. Quando Klein abriu a porta do escritório do pessoal civil, as 3 mesas estavam vazias. Apenas a máquina de escrever estava lá, silenciosa. Máquina de escrever modelo 1346 da Ackerson Company, murmurou Klein, que vira objetos semelhantes no escritório de seu mentor e na casa de Welch. Ele sentia que os mecanismos complexos internos estavam repletos da beleza de uma máquina. Ele caminhou até a mesa com a máquina de escrever. Depois de se preparar, tentou digitar algo no ar. No início, ele frequentemente convertia a língua local para o chinês pinyin instintivamente. Somente depois de se familiarizar com a língua, ele digeriu o fragmento de memória correspondente de Klein e não cometeu mais erros. As batidas rítmicas na máquina de escrever soavam como uma melodia composta pela união entre metal e indústria. Ao som dessa melodia, Klein digitou rapidamente o formulário de despesas. No entanto, ele não tinha pressa em encontrar Dan Smith. Em vez disso, concentrou-se e leu com atenção os materiais fornecidos pelo velho Neil. Eram tanto material de revisão quanto novo. Quando já era quase meio-dia, ele esticou o pescoço e guardou os documentos. Então, leu e consolidou o que havia aprendido sobre misticismo pela manhã. Só depois de tudo isso ele levou seu requerimento ao escritório ao lado e bateu na porta delicadamente. Dan estava esperando o almoço chegar. Quando viu Klein lhe entregar o documento, os cantos de sua boca se curvaram. O velho Neil te ensinou isso? Sim. Klein não hesitou em trair o velho Neil. Dan pegou sua caneta tinteiro vermelha escura e assinou. Estou solicitando financiamento para os meses de julho, agosto e setembro à igreja e ao departamento de polícia. Vou adicionar o seu. Quando for aprovado, peça o dinheiro à senhora Oriana. Você pode desenhar o pêndulo espiritual à tarde. Tudo bem, respondeu Klein de forma simples e vigorosa. Seu tom e seus olhos estavam obviamente cheios de alegria. Antes de se despedir de Dan, ele perguntou casualmente: o orçamento para julho, agosto e setembro não deveria ser solicitado até junho. Por que você está solicitando o orçamento de julho somente em julho? Dan ficou em silêncio por alguns segundos antes de tomar um gole de café. Encontramos 3 casos em junho. Eu estava tão ocupado que me esqueci deles. Como esperado do capitão e sua memória fraca, Klein sabia que tinha feito uma pergunta que não deveria ter feito. Deu uma risadinha antes de sair imediatamente. Com isso, ele começou um estilo de vida simples, mas regular. Ele passava meia hora de manhã cedo meditando. Tinha 2 horas de aulas de misticismo pela manhã e 1h30 de estudo de documentos históricos. Após o almoço, tirava um breve cochilo na sala de descanso para recuperar as energias. Em seguida, ele sacava as balas e ia para o clube de tiro. Após terminar o treino, caminhava até a casa de Welch, que não ficava muito longe. Depois, mudava de rota e voltava para a Rua da Cruz de Ferro. Assim, economizava nas taxas de transporte. Se tivesse tempo, praticava sua visão espiritual e radiestesia espiritual. No caminho, fazia compras. Em um laboratório químico particular equipado com aparelhos e itens. Audrey, alta e loira, olhava para a xícara em sua mão. Havia inúmeras bolhas, o que tornava o ambiente sereno. Por fim, o líquido no copo precipitou-se, transformando-se em uma substância prateada pegajosa. Eu realmente tenho talento para o misticismo. Consegui na primeira tentativa. Fiquei com medo de falhar e preparei 2 conjuntos de materiais. Murmurou a garota para si mesma, encantada. Ela guardou os itens que havia tirado do cofre da família ou os trocado com outros. Respirou fundo e se preparou para fechar os olhos e beber a poção do espectador. Naquele momento, latidos soaram do lado de fora do laboratório. Audrey franziu a testa instantaneamente. Ela escondeu o copo com o líquido prateado em um canto escuro, virou-se e foi até a porta. Suzy, quem está aqui? Audrey girou a maçaneta e perguntou ao Golden Retriever sentado em frente à porta. Suzy abanou o rabo de forma obsequiosa. Sua criada pessoal, Anne, apareceu no corredor próximo. Audrey saiu do laboratório e fechou a porta. Olhou para Anne e disse: eu não te avisei. Não me perturbe quando eu estiver fazendo experimentos de química. Anne, irritada, respondeu: mas há um convite da duquesa dela. A esposa do Duque nega. Audrey deu alguns passos à frente e perguntou a Anne: sim,
Ela conseguiu contratar os serviços da padeira do palácio, Madame Vivi, e planeja convidar você e Madame para o chá da tarde. Anne relatou o convite. Audrey deu um tapinha discreto nas bochechas e disse: diga à minha mãe que estou com dor de cabeça. Talvez eu esteja um pouco desidratada por causa do sol escaldante. Por favor, peça a ela que transmita minhas desculpas à madame dela. Enquanto falava, ela agia de forma frágil. Senhorita, não é apenas um chá da tarde, mas um salão literário, acrescentou Anne. Mas isso não vai curar minha tontura. Preciso descansar, rejeitou Audrey com firmeza. Ao mesmo tempo, ela murmurou lá no fundo. Se insistirem, vou desmaiar na frente de todos vocês. A professora de etiqueta disse que eu consigo fazer isso perfeitamente. Acho que ouvi alguma coisa. Tudo bem, Anne suspirou e disse. Precisa que eu te ajude a voltar para o seu quarto? Não precisa. Vou limpar o laboratório primeiro. Audrey ansiava por retornar imediatamente para consumir a poção. No entanto, ela conteve a impaciência e só retornou à entrada do laboratório quando viu Anne sair. De repente, ela descobriu que a Golden Retriever, Suzy, que esperava do lado de fora, havia sumido. Além disso, a porta do laboratório estava entreaberta. Esqueci que a Suzy consegue abrir portas com maçanetas. Que barulho foi esse? Que barulho horrível. Audrey ouviu sons agudos vindos de dentro. De repente, ela percebeu algo enquanto entrava correndo no laboratório. Tudo o que ela conseguia ver eram as xícaras quebradas no chão. Suzy lambia a última gota do líquido prateado. Audrey ficou parada na entrada como uma estátua. Suzy sentou-se imediatamente e olhou inocentemente para sua dona enquanto abanava o rabo. Nos mares além do porto de Pritz, havia uma ilha constantemente envolta em tempestades. Um antigo veleiro estava atracado em seu porto. Um homem loiro, vestido com uma túnica com padrões de relâmpagos, olhava para Alger Wilson, à sua frente. Perplexo, perguntou. Alger, você poderia ter retornado ao reino e se tornado capitão de uma equipe de punidores mandatários ou um bispo respeitável. Por que escolheu navegar pelo mar e se tornar capitão do Vingador Azul? Alger exibia uma expressão estoica no rosto áspero. Respondeu solenemente. O mar pertence à tempestade. Este é o reino do Senhor. Estou disposto a obedecer à vontade do Senhor e monitorar esta área do seu reino. Tudo bem. O loiro cerrou o punho e bateu no peito. Que a tempestade esteja com você. Que a tempestade esteja com você. Alger respondeu com a mesma saudação padrão. Ele ficou no convés com alguns marinheiros e observou seus companheiros deixarem o barco e se distanciarem. Sans, você não entende porque não sabe o suficiente. Alger murmurou silenciosamente. Enquanto isso, Audrey terminou sua segunda mistura em estado de pânico. Ao ver que a poção prateada não parecia diferente de antes, ela quase chorou. Ela bebeu rapidamente a poção do espectador. Sexta-feira. Uma tempestade atingiu Tingen. A chuva forte batia nas janelas de todas as casas. Dentro da empresa de segurança Espinho Negro, Klein, Rosanne e Bredit sentaram-se no sofá do salão de recepção e desfrutaram do almoço. Como havia apenas uma chaleira para ferver água, não havia como esquentar as sobras. Klein não podia comer pão de centeio todos os dias nem voltar para casa de carruagem todos os dias. Se fizesse isso, teria que caminhar da Rua da Cruz de Ferro até a casa de Welch à tarde e considerar pegar uma carruagem de volta. Era um desperdício de dinheiro, portanto, ele começou a se juntar a Rosanne e seus colegas para consumir as chamadas rações de escritório. O restaurante Old Views, ali perto, enviava pontualmente um garçom às 10h30 todos os dias. Ele perguntava os pedidos, após determinar a quantidade, enviava ao 12h30. A comida era acondicionada no que pareciam caixas de refeição. Às 3 da tarde, ele voltava para anotar os pedidos para o jantar e recolher os talheres. As rações incluíam carne, vegetais e pão. Embora a quantidade fosse escassa, mal dava para saciar uma pessoa. O custo de uma refeição variava de 7 a 10 pence, dependendo dos diferentes níveis de prêmio. Klein sempre se esforçava para ser mais paciente e pedia uma refeição que custava 7 pence. Normalmente, havia meio quilo de pão integral, um pedacinho de carne cozido de diferentes maneiras, uma concha de sopa grossa com legumes e pedacinhos de manteiga ou margarina. Na verdade, só temos um falcão noturno aqui hoje, disse Rosanne enquanto colocava uma colherada de sopa grossa na boca. Ouvi dizer que um caso envolvendo elementos cultistas está acontecendo no Hindu Dourados. Portanto, o departamento de polícia solicitou 2 falcões noturnos, disse Bredit enquanto colocava o pão na mesa. Klein usou o pão de trigo restante e o molhou nos últimos pedaços de carne antes de enfiá-lo na boca. Ele não disse uma palavra. Sob a manga esquerda, havia uma corrente de prata com um topázio pendurado. Naquele momento, batidas soaram do lado de fora da porta principal entreaberta. Entre, por favor. Rosanne ficou surpresa ao largar a colher. Rapidamente, usou um lenço para limpar a boca e se levantou. A porta foi aberta quando um homem com uma cartola cortada ao meio entrou. O ombro esquerdo de seu terno formal preto estava encharcado. As laterais do seu cabelo estavam grisalhas. Ele guardou o guarda-chuva e perguntou a Klein e companhia. Este é o antigo pequeno esquadrão de mercenários. Pode-se dizer que sim, respondeu Rosanne, pontualmente. O homem magro tossiu e disse. Tenho um pedido de missão.